Veja aqui, questão de número 31, meus amigos. Nós vamos trabalhar com potência que envolve expoente racionais, que você trabalha com frações. O valor numérico dessa expressão para x igual a 1/8. A expressão que nós temos é a seguinte. Certo? Então, ó, essa expressão aqui todinha, deixa eu escrever. Então, a expressão vai ser x, certo? X elevado a 2/3 menos 2 vezes x elevado a 0 menos 3 vezes x a menos 1. Esse x, ele é igual a 1/8. Então, o que nós vamos fazer? Trabalhar separadamente cada expressão. Primeiro, eu vou trabalhar x elevado a 2/3. Transforma essa potência em raiz. X elevado a 2/3, isso vai gerar raiz cúbica de x ao quadrado. Ó, como eu tenho uma raiz, transformar em potência, você pega o expoente e divide pelo índice da raiz. Quando você quiser fazer o contrário, lembre que o denominador é índice e o numerador é o expoente. Então, isso aqui vai ficar raiz cúbica de x, que é 1/8 ao quadrado. Isso aqui vai ficar x, raiz cúbica, 8 ao quadrado, 64. Aí eu tenho raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de 64. Se você não sabe de cor, então o que você faz? Você pega 64 e decompõe ele. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2, ó, dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Como é raiz cúbica, o que eu tenho que fazer? Agrupar. Isso aqui dá 4. Isso aqui dá 4. Isso aqui dá 4. Então, eu posso dizer que é raiz cúbica de 4/3. Ó, 4/3. Então, isso aqui, raiz cúbica de 4/3, então dá 1/4. Então, essa expressão dá 1/4. Então, vamos nos livrar disso aqui. Pronto. Qualquer número elevado a 0, desde que a base seja diferente de 0, precisa nem substituir. Isso aqui é igual a unidade. X elevado a menos 1, potência com expoente negativo. Isso é 1 sobre x. Então, eu tenho 1 sobre x é o inverso de x. Então, isso aqui é igual a 8. Então, a nossa expressão, ela vai ser isso aqui. Então, vamos lá, expressão. X elevado a 2/3 é igual a 1/4. Menos 2. X elevado a 0 é igual a 1. Menos 3. X a menos 1 é 1 sobre x, que é igual ao inverso de x. Então, é igual a 8. Isso é menos, lembre. Então, isso é igual a 8. Então, vamos ver aqui. Então, aqui é menos, isso aqui é mais. Então, só para... Então, isso aqui é mais. Menos aqui, aqui é mais. Então, vamos lá.
Então, a expressão, ela vai ser 1/4 menos 2 mais 3 vezes 8, 24. Então, a expressão vai ficar 1/4 mais 24 menos 2 dá 22. Reduz ao mesmo denominador comum. 4 por 1 dá 4. 4 por 4 dá 1. Mais 4 por 1 dá 4. Vezes 2 dá 88. Juntando, então minha expressão é 89 sobre 4. 89 sobre 4. Esse é o valor da expressão. Raiz, certo? Então a expressão é 89 quartos. A 31 é o item E. Pronto. Raiz de potência. Nós temos aqui mais, nós temos aqui divisão. Então, como é que nós obtemos o valor dessa expressão? Então, vamos aqui. Essa expressão, você tem raiz 3 elevado a 13 mais 3 elevado a 12 sobre 3, 2 elevado a 5, 2 elevado a 5, dividido por 2a terceira. Na parte de cima, então a expressão, eu posso botar fator comum. Então você escolhe fator comum de menor expoente. Então bota em evidência. 3 elevado a 13 dividido por 3 elevado a 12 dá 3. Mais 3 elevado a 12 por 3 elevado a 12 dá 1. Denominador. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai o expoente. 5 menos 3 dá 2. Então, a nossa expressão vai ser raiz 3 elevado a 12 vezes 3 mais 1, 4. 2 ao quadrado, 4. Então, a nossa expressão vai ser igual. Simplifica, faz o pituzinho. Aí eu vou ter raiz de 3 elevado a 12. Como o índice da raiz é 2, então você pode simplificar. Então você simplifica. Ou faz simplesmente assim. 3, pega 12, divide por 2. 12 divide por 2. 3 elevado, 12 dividido por 2, dá 6. 3 elevado a 6 é 3 vezes 3, 9, 27, 81, 243. Multiplicando, dá 729. 3 elevado a 6 dá 729. Então, esse é o valor da expressão, 729. O item correto é o item C. Questão de número 32. Temos aqui, meus amigos, mais uma questão de radicais. Raiz envolvendo. A expressão com radicais é igual.
Então, o que nós vamos fazer? Reduzir ao mesmo radical. Então, a nossa expressão, ela é raiz de 8 menos raiz de 18 mais 2 raiz de 2. Nós podemos, como trata uma raiz simples, um valor numérico pequeno, então 8 eu posso escrever 4 vezes 2. 18 eu posso escrever 9 vezes 2. 2 raiz de 2. Então, o que nós vamos fazer? Extrair a raiz de 4 e extrair a raiz de 9. Então, a nossa expressão vai ficar raiz de 4, 2. Permanece o raiz de 2. Raiz de 9, 3. Permanece raiz de 2. Mais 2 raiz de 2. Todos têm raiz de 2. Então, eu posso agrupar. Então, a ideia de agrupamento é... a ideia de agrupamento é que você repete a raiz e trabalha os coeficientes. 2 mais 2, 4, menos 3 dá 1. Então, vai dar 1 raiz de 2, ou simplesmente raiz de 2. Então, o valor da expressão é raiz de 2. A questão de número 33, o item correto é o item A. Pronto. Estamos aqui, mesmo problema. Então, vamos lá? Treinando, exercitando. Então, o valor da expressão nessa questão é raiz de 18 mais raiz de 50. Como são números fáceis de observar raiz exata, 18 é 9 vezes 2. 50 é 25 vezes 2. 25 vezes 2. Só para relembrar os colegas. O que eu estou usando é essa propriedade de raiz. Raiz enésima de A vezes B. Eu estou trabalhando com raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Raiz de 9 é a raiz exata, que dá 3. Aí permanece o raiz de 2. Vocês tiram a raiz de 9, que é 3, depois fica a raiz de 2, usando essa propriedadezinha aqui. Mais raiz de 25 dá 5. Aí permanece o raiz de 2. Radicais semelhantes, soma, repete a raiz e soma, opera os índices. 3 mais 2, 5. 5. 3 mais 2, 5. 3 mais 5, 8. Resposta, 8. Raiz de 2. Então, o item é 8. O quê? 8 raiz de 2, não é o item E. A expressão é igual a 8 raiz de 2. Está no item C de casa. 8 raiz de 2. O resultado dessa divisão, lembra que é uma divisão. Então, vamos trabalhar a expressão. A minha expressão, 8 raiz de 2 vezes 8 raiz de 2. 8 raiz de 2 não é o item E. A expressão é igual a 8 raiz de 2. Está no item C de casa. 8 raiz de 2. O resultado dessa divisão, lembra que é uma divisão. Então, vamos trabalhar a expressão. A minha expressão
raiz cúbica de A ao quadrado sobre B dividido por raiz sexta de A sobre B à quinta. B à quinta. Então vamos. Primeiro passo. Então, essa expressão vamos reduzir ao mesmo índice. Então, na divisão, então vamos tirar o mínimo 3 e 6. Então, é 6. Vamos reduzir ao mesmo índice. 6 dividido por 3 dá 2. Então, vai ficar A ao quadrado sobre B elevado a 2. Repetindo, ó. 6 por 3 dá 2. Então, pega o radicando e eleva ao quadrado. 6 por 6 dá 1. Então, vai ficar A sobre B à quinta. Só para reforçar um pouco, então elevado a 1. Vamos repetir novamente. Tira o mínimo de 6 e 3, que é 6. Aí você vai pegar esse índice novo, dividir pelo índice anterior, 6 dividido por 2, ó, 6 dividido por 3 dá 2. E pega o radicando e eleva esse resultado. Então, eleva a 2. Então, nós vamos ter. Então, a nossa expressão vai ser igual a raiz sexta. O numerador vai ficar A elevado a 4 sobre B ao quadrado, A sobre B à quinta. Dando continuidade. Então, a expressão divisão de fração, nós sabemos, repete a primeira, raiz sexta ainda, repete a primeira, a quarta divisão de fração, repete a primeira, a quarta sobre B ao quadrado, multiplico pelo inverso da segunda. Então, é B à quinta, dividido por A, só por A. Aqui nós vamos usar a propriedadezinha de potência. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu tenho A elevado a 4 menos 1, B elevado a 5 menos 2. 5 menos 2. Então, a nossa expressão vai ficar raiz sexta. Aqui vai ficar A terceira vezes B à terceira. Dando continuidade à minha expressão, eu posso dizer que raiz sexta de A vezes B, raiz sexta, então simplificando mais um pouco para deixar legal, posso escrever A vezes B elevado à terceira. Então, posso usar aquela propriedade, eu posso dividir 6 por 3 dá 2, ó, 6 por 3 dá 2, 3 por 3 dá 1. Então, a nossa expressão passa a ser raiz quadrada de AB. Então, raiz quadrada de AB.
Simplesmente toda essa expressão, resposta é essa, raiz quadrada de AB. Raiz quadrada de AB está no item B, no item C. Então, resposta correta, item C. Questão de número 35. Mais uma questãozinha bem simples. Qual o valor da expressão? Então, essa é a matemática básica. Então, a nossa expressão é igual a raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 menos 1, raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 mais 1. Na hora que você olha para uma expressão que tem raiz no denominador, a primeira ideia logo é a racionalização. Ok, mas um detalhe, quando você tiver operações com frações, observem se os denominadores são simétricos, tá certo? Se existe simetria, tá certo? Observe um sinal. Raiz de 3 menos 1, raiz de 3 mais 1. Nós chamamos isso de conjugado. Observe se existe isso. Se for, não racionalize, tá certo? Você apenas tira o mínimo. Então, a minha expressão reduz ao mesmo denominador com 1. Então, eu tenho raiz de 3 menos 1, que multiplica a raiz de 3 mais 1. Esse produto, divide pelo menos, sobra o mais. Então, vai ficar raiz de 3 mais 1. Ó. Esse produto, por menos, dá um mais, vezes o numerador. Então, raiz de 3 mais 1, vezes raiz de 3 mais 1. Então, dá ao quadrado. Mais esse produto, pelo mais, dá menos, vezes o numerador. Então, vai ficar raiz de 3 menos 1, vezes raiz de 3 menos 1. Então, ao quadrado. Então, a nossa expressão ficará quadrado primeiro, então dá 3, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 raiz de 3, mais o quadrado do segundo. Então, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, mais quadrado primeiro, raiz de 3 ao quadrado dá 3, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O denominador, nós temos o produto da soma pela diferença. Então, o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Não interessa ver se vem mais ou menos. Mas lembrando que eu tenho aqui, ó, raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1. O que nós podemos livrar em cima? 2 raiz de 3 faz o pitiozinho com menos 2 raiz de 3. Então, a nossa expressão, o numerador vai ficar 3 mais 1, 4. 4, 3, 7, dá 8. 3, 4, 7, 8. O numerador deu 8. O denominador simplifica, isso aqui, dá 3 menos 1. Então, eu vou ter 8. 3 menos 1 dá 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Então, o valor da expressão é igual a 4. Racionalização ou fazer. Usando as duas, nós vamos chegar ao mesmo resultado. 4 está no item B de bola. Essa é a resposta da questão de número 36.
A questão de número 37. Olha o que nós temos aqui. Eu tenho, não há possibilidade de reduzir ao mesmo denominador. Então, o que nós vamos fazer? Racionalizar essa primeira, depois racionalizar a segunda. Agora, um detalhe. Ora, veja, para racionalizar, quando você tem a raiz quadrada de A, o fator racionalizante é simplesmente a raiz quadrada de A. Pronto, fator racionalizante. Então, vai ficar a raiz de A sobre A. Pronto. Mas vamos imaginar que você tem uma raiz, hipótese, raiz cúbica de A. Quem é o fator racionalizante? O fator racionalizante, você pega o mesmo índice, raiz cúbica. Agora, esse A, ele vai ter um novo expoente, quando não é raiz quadrada. Vai ser 3 menos 1, 2. Então, aqui vai ser raiz quadrada. Porque quando eu multiplicar, vou ter raiz cúbica de A2. Aqui nós vamos ter raiz cúbica, produto de mesma base, conserva a base e soma o expoente. 1 mais 2, 3. Aí eu vou ter raiz cúbica de A2 sobre 3. Sobre A. Porque eu racionalizei e me livrei de quem? Da raiz. Então, se eu tiver 1 sobre raiz enésima de A elevado a P, o fator racionalizante, raiz enésima de A, raiz enésima de A. Lembre, o fator racionalizante é a diferença desses dois expoentes. Então, é N menos P. Aqui é N menos P. Isso aqui vai ficar raiz enésima de A elevado a N menos P. Quando eu somar esse mais esse, dá N, cancela, então fica A. Agora, meus amigos, tente resolver. Daqui a pouco, nós resolveremos. Serve como desafio. Ok?